Abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 14, o discurso de Pedro. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. E esse que vos foi entregue, pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, a qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era ele possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherá de júbilos. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que o fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono. E antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que exaltados pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Podeis tomar assento. Esse é o discurso de Pedro diante de mais de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas se converteram, mudaram seus pensamentos ao ouvir esta palavra.
Esses homens estavam ali, e quando via o manifestar do Espírito Santo de Deus, eles diziam entre si: estão embriagados, estão bêbados, não é possível, a uma hora desta, esses homens estão embriagados. Então Pedro começa a falar, a contar tudo aquilo que Deus tinha prometido, e aquilo que Davi havia dito sobre aquele momento. Tudo que Davi havia profetizado sobre a vinda de Cristo, Pedro trazia ali a revelação para que eles mudassem os seus pensamentos. Nós somos resultado do modo como pensamos. Esse povo que ali estava era resultado de uma forma de pensar, de um pensamento que eles vinham e traziam de geração a geração. Então nós somos resultado do modo como pensamos. O que nós estamos vivendo hoje? O que nós pensamos. A maneira como pensamos, a maneira como encaramos a vida, é o resultado da nossa vida. Quando a pessoa diz: eu penso assim, pelo seu modo de pensar, o seu perfil é traçado. Eu penso assim. Então o seu modo de pensar, ele nos traz o perfil dessa pessoa. Nós podemos observar que a inteligência artificial tem se valido desta importante ferramenta para te oferecer com 83% de acerto as ofertas e promoções que você procura. Quando você coloca na rede "eu penso isto", ou quando você começa a buscar pelo seu pensamento, logo a inteligência artificial ela começa a te oferecer aquilo que você procura. Muitas vezes nós nos surpreendemos: mas só vem essas notícias, só vem esses pensamentos, só vem essas ofertas. É exatamente porque eles traçaram o seu perfil pelo seu pensamento. Não é à toa que eles perguntam o que você está pensando, porque a maneira que você está pensando é a maneira que você vive, é o que você deseja. E há uma necessidade urgente em mudar nossa nação, a família, e termos uma igreja melhor. Mas como vamos fazer isso? Com o pensamento que nós temos. Como vamos mudar isso com um pensamento deturpado que nós estamos sendo alimentados e levados a pensar de uma forma coletiva? Porém, o que tem impedido esta tão necessária mudança é o pensamento coletivo que nós adotamos. Os influenciadores, os meios de comunicação, eles têm gerado em nós um pensamento coletivo. Todos pensam iguais e somos levados a pensar igual. É uma batalha no pensamento, sempre usando e entendendo que a nossa mente é um campo de batalha. O inimigo, ele quer tomar posse da nossa mente, porque tomando a nossa mente, ele tem o seu domínio. Como é que ele nos domina? No pensamento. Então aquilo que você pensa vai dar o resultado do seu perfil. O seu perfil é traçado pelo que você pensa. E Pedro estava aqui com um povo que tinha um pensamento formado. Eles crucificaram a Jesus, levaram Jesus por injustiça à cruz, e não entendiam que eles deixaram de ouvir as profecias. Davi, e ele vai relatando sobre Davi. Olha, Davi entendeu, Davi compreendeu, Davi sabia que Cristo viria, que o Senhor iria mandar o seu filho. Então Davi, ele conhecia as profecias, e ele não se deixava levar pela corrupção do seu tempo ou do seu povo. Só haverá mudança mudando a mentalidade que se estabeleceu, que é formada em nossa sociedade. Enquanto nós não mudarmos o nosso pensamento, enquanto formos influenciados pelos chamados formadores de opinião,
nós teremos uma mesma opinião sobre a vida, sobre a família, sobre a igreja, e vamos sendo levados sem nos aperceber que estamos construindo uma nação que não dá para viver, uma família que está se despedaçando e uma igreja pior. Interessante como hoje nos preparamos para mês de férias, para finais de semana prolongados. Tudo isso nós sabemos como nos preparar. Quando está chegando já o mês de férias, nós já começamos a nos preparar. Eu vou viajar. E compra a passagem com antecedência. E se programa. Quando vai chegar no feriado prolongado, já estamos preparados para um feriado prolongado, com muito tempo antes. Como nos preparamos para nossas viagens? Para cada viagem, temos uma preparação. Uma viagem aérea é passagem, cartão de crédito, dólar, passaporte. Sabemos que temos que chegar com horas de antecedência ao aeroporto. Ninguém perde. Ninguém perde. A grande maioria não perde voo. 99% das pessoas não perdem voo, porque sabem que tem que chegar no horário, tem que estar ali naquele horário determinado. Nós nos programamos para isso. Temos um pensamento. Se vai de carro, sabemos que precisamos fazer uma revisão para não ficar na estrada, trocar óleo, pneus, mala e tudo conferido. Porém, não temos a mesma preocupação com a viagem que é a vida. Nós não preocupamos com a vida. Não nos preocupamos como estamos vivendo, como estamos pensando ou como estamos sendo levados pelos influenciadores de pensamento. Essa jornada que muitas vezes ela pode até ultrapassar 90 anos. E nós vamos nos deixando levar pelos influenciadores que são contra a família, são contra Deus, são contra a igreja, são contra a nação. E nós não vamos nos percebendo que a sua influência está fazendo um pensamento coletivo. Estamos contra a igreja, estamos contra a família, estamos contra Deus e estamos contra nós mesmos. Então Pedro estava falando a uma sociedade que foi levada por influenciadores e não reconhecia o Filho de Deus. E ele vai traçando ali, olha, Davi, nosso rei, a sepultura dele está lá. Quem vai a Israel até hoje visita a sepultura do rei Davi. Ali tem a sepultura do rei Davi, está ali as pessoas guardando, orando pelo rei Davi, e você tem que ter uma reverência para entrar naquele lugar. Está lá a sepultura. Mas a sepultura de Jesus, quando você vai ao jardim, ela está vazia. E há uma escritura ali: ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então nós somos levados, e muitas pessoas vão, visitam o túmulo de Davi, e Pedro está falando exatamente sobre isso. Olha, Davi, nosso rei, ele está ali, a sepultura dele é visitada. Desde os dias de Pedro, se fazia caravanas para ir à sepultura de Davi. Mas a sepultura de Jesus, ele diz, está vazia. Ele venceu a morte. A morte não o reteve. Ele venceu por nós. Então nessa jornada, que muitas vezes pode durar até ultrapassar 90 anos, você está preparado? Está tudo conferido? Será que nós estamos nos preparando como nós preparamos uma viagem de feriado prolongado ou de férias? Será que nós checamos tudo? Será que nós estamos nos perguntando como está meu conhecimento? Eu estou preparado? Sim ou não? Sabedoria, como está a minha sabedoria? Como eu estou de entendimento? Eu estou preparado? Sim ou não? Perseverança, como está a minha perseverança? A palavra do Senhor diz, olha, no mundo tereis aflições. E quantas pessoas estão desistindo por causa das lutas, das aflições? Como é que nós estamos de perseverança?
A autoestima, como está a tua autoestima? As estratégias para vencer, o plano familiar, o orçamento. Apóstolo Pedro se depara com um grupo de pessoas que tinham um pensamento formado. Versículo de número 14, ele diz assim, capítulo 2, versículo 14, ele diz: Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Pedro diz: olha, o seu pensamento está errado. Vocês não entenderam o que está acontecendo. Vocês não entenderam o que estava sendo preparado. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora, ou a 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. O que Pedro está dizendo a eles? O conhecimento das profecias é zero. Vocês não conhecem a profecia. Tudo que vocês estão vendo e não estão entendendo, e estão com um pensamento contrário, é porque vocês não têm conhecimento da profecia. E isso está acontecendo hoje. Nós estamos vendo o cumprir das profecias e não estamos entendendo. O mundo é assim mesmo. A juventude está perdida. A igreja. Não, tudo isso nós não entendemos a profecia. No final dos tempos, o amor de muitos esfriará. E nós estamos vendo isso, e não estamos nos apercebendo, e não estamos nos preparando para isso. Deixarão pai e mãe, não honrarão mais pai e mãe. Nós estamos numa geração que não honra mais pai e mãe, e nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Está nas profecias. Se levantarão contra pai, se levantarão contra mãe, matar-se-ão uns aos outros, e nós não estamos percebendo que isto é a profecia. Então, temos que nos preparar. Viajar é conhecer algo novo, mudar conceitos. Quando viajamos pela palavra de Deus, quando buscamos a palavra de Deus, tem que mudar a nossa maneira de pensar. Temos que entender aquilo que a palavra diz. O discurso de Pedro, ele muda o modo de pensar. Aquele povo que ali estava, eles tinham um pensamento, eles já estavam prontos para o seu pensamento, mas 3.000 deles mudam o seu pensamento. Se não mudar o pensamento, não tem mudança de vida. E no versículo de número 37, diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Ouvindo a tua palavra, o que nós faremos? Nós continuaremos na influência do mundo? Nós continuaremos achando que é assim mesmo? Continuaremos sendo levados por pensamentos malignos? Ou buscaremos nos ensinadores? O que nós faremos? Como vamos agir? O povo está fazendo o contrário. Ao invés de buscar o altar, ao invés de buscar homens de sabedoria, estão nas suas casas, sendo influenciados por homens malignos. Homens perturbados, homens que estão levando a população, a nação, a um descontrole. Não buscam na palavra de Deus, ou pensam que buscam na palavra de Deus, sendo enganado por homens de má intenção, que ensinam outro evangelho, e não o evangelho de Cristo. Pedro estava ensinando ali o evangelho de Cristo. Eles conheciam muito Davi,
Conheciam muito Salomão, mas Pedro começa a mostrar Cristo. É Cristo. Ele venceu a morte. Ele venceu para que nós pudéssemos estar assentados ao lado do Pai. Ele traz as palavras de Davi para que houvesse uma mudança. Então diz, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Eu não sei porque a igreja hoje prega avivamento sem arrependimento. Não há avivamento sem arrependimento. Nunca foi pregado isso, mas os falsos ensinadores estão ensinando que haverá um grande avivamento. Tudo passageiro, alma pura. Houve um grande avivamento no Canadá. Por onde anda o avivamento do Canadá? Alguém pode me informar? Alma, marketing. Enquanto não houver um arrependimento, não haverá avivamento. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, tanto quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testifica e os exorta, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Salvai-vos desta geração perversa. Ouvindo eles isso, compungiram-se, se arrependeram. Os preconceitos estabelecidos, pesarosos por haver pecado, contrito, arrependido, arrependeram-se e perguntaram: o que faremos? O que a igreja está precisando hoje? O que nós vamos fazer diante de tudo isso que está se levantando contra a família? O que nós vamos fazer para que a nação não continue mergulhada em toda essa malignidade que nós estamos vendo? O que faremos? Como sairemos disso? E Pedro responde: arrependei-vos, seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo de número 40 diz assim: e com muitas outras palavras, isso testifica e os exorta, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos desta geração perversa. A sociedade, ela tem uma espinha dorsal, perversa, torta, ela está curva, mal, não é justa. Geração é genealogia do mesmo pensamento. O que Pedro está dizendo? Saia do sistema, saia desse sistema. Mas nós queremos fazer parte de um sistema. Nós estamos junto com esse sistema e achamos que devemos fazer parte desse sistema. Preserve dessa geração. Pedro discursa para uma mudança de mentalidade. Isto não é o que vocês estão pensando. O que Pedro diz? Olha, mude os seus pensamentos. O que vocês estão vendo não é o que vocês estão pensando. Pedro estava dizendo: vocês necessitam escapar, preservar, ser resgatado deste modo comum de pensar que tem roubado a sua salvação. Vocês estão num sistema que vai roubar a salvação, que está roubando a salvação. Então Pedro está falando a homens que estavam num sistema, no mesmo pensamento, pensavam que tinham feito justiça contra Jesus Cristo, e na realidade tinham matado, levado à cruz, aquele que poderia mudar toda a nação. Aquele que poderia trazer algo novo, mas eles estavam no mesmo pensamento. E Pedro diz: arrependa-se, saia desta geração
perversa. E Pedro diz: olha, ao invés de vocês aprovarem um justo, vocês pediram um homicida. Ao invés de gritarem, seja liberto Jesus, vocês gritaram, solte Barrabás. Isso Pedro estava trazendo, o pensamento comum. Os influenciadores, no meio daquele povo havia influenciadores, porque em uma semana o modo de pensar mudou. Jesus foi recebido como rei, e uma semana depois o povo estava gritando, crucifica-o. Mudança de pensamento. Até algum tempo, até 3, 4 anos atrás, lugar de cura era a igreja. Mas houve uma influência tão satânica, que igreja não é mais lugar de cura. Igreja não pode orar, igreja não pode repreender demônios, porque é um pensamento sendo introduzido. E nós, sem nos apercebermos, nós vamos aceitando. Vamos aceitando. E vamos ouvindo. Ah, é verdade. Os influenciadores, eles vão trabalhando dia e noite, eles não param. Te mandam mensagem, te mandam pensamentos. Olha, você tem que pensar isso, você tem que agir desse jeito. E você liga a televisão, você é influenciado. Não há uma propaganda hoje de marketing que não tenha uma influência para a mudança de pensamento. Não há um programa ou um filme que não tenha uma influência para modo de pensar. Nós vamos te apresentar uma maneira nova de família. E nós vamos absorvendo tudo aquilo. Não tem um filme que não revele aquilo que eles querem para a nova família. E nós vamos comprando. Nós vamos comprando. Pegamos nossos filhos e colocamos eles na frente dos influenciadores, para que influenciem os nossos filhos. O que precisa? Uma mudança de pensamento. Pedro, ele se depara com uma multidão, que já tinha um pensamento formado. Ele diz: olha, a maneira que vocês estão pensando está errada. E ele começa a falar quem era Jesus, porque ele veio, porque ele deu a sua vida, como ele venceu a morte. E Jesus não era igual a Davi. Davi ainda tem o túmulo, mas Jesus não tem mais túmulo. Ele venceu a morte. Ele venceu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então a nossa sociedade, sem nos aperceber, ela está sendo influenciada. É um tempo de falarmos a nós mesmos: esse pensamento está errado. Esse pensamento não serve para a família. Esse pensamento não serve para a nação. Esse pensamento não serve para a igreja. Esse pensamento não serve. Se eu quero uma mudança, eu preciso começar pela transformação da mente. O evangelho é metanoia, mudança de mente. Então Pedro diz: só há uma maneira de você se salvar de tudo isso. Arrependei-vos, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Salvai-vos dessa geração perversa. Saia dessa espinha dorsal, perversa, torta, mal, que não é justo. Geração, genealogia, do mesmo pensamento. Ele diz: salve-se a si mesmo, preserve dessa geração. Pedro estava dizendo: temos que ter uma mudança de pensamento, para que possamos sermos resgatados. Abra a tua Bíblia, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: visto com o seu devido poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelo qual nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção
que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude o conhecimento, e o conhecimento a temperança, e a temperança a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito interessante como há um pensamento que diz assim: eu tenho fé. Mas no que você tem fé? A palavra diz: a fé precisa ter algo acrescentado. Não é simplesmente falar eu tenho fé. Eu tenho fé nisso, eu tenho fé naquilo, eu tenho fé. Mas a palavra, Pedro vai dizendo: olha, primeiro o conhecimento. Precisa ter conhecimento. Se a tua fé é sem conhecimento, qualquer um te engana. Qualquer um faz o teu pensamento. Qualquer um te influencia. Então a fé, ela precisa ter conhecimento. O que Pedro estava trazendo àquela multidão que ele estava? Conhecimento. Quem era Jesus? Porque ele morreu na cruz? Quem era Davi? Qual era a diferença de Davi e de Jesus? O conhecimento. Não adianta ter a fé sem o conhecimento. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Primeiro é necessário buscar, não se acomodar. Há hoje uma preguiça intelectual. Tudo vem. Eu pego meu celular e tudo está na mão. A Bíblia está sendo distorcida, os ensinamentos estão sendo distorcidos, feiticeiros estão fazendo a cabeça dos nossos filhos, tudo com facilidade. A Bíblia diz: é preciso diligência, é preciso buscar, é preciso aprender a separar o vil, aquilo que não serve, daquilo que é precioso. Nós temos que aprender a separar os ensinamentos. Primeira coisa é aprender a separar aquilo que vai me fortalecer, aquilo que vai me elevar, daquilo que não serve para nada. Aquilo que não serve para nada. Tem coisas que não servem para nada. Tem cultos que não servem para nada. Já entrei em cultos que houve tanta gritaria, tanto auê, que quando eu saí na porta eu perguntei: o que eu aprendi hoje? Eu vi gente rodando, eu vi gente chorando, eu vi gente caindo. E aquela mesma pessoa que caiu, quando chegou lá fora, eu percebi que não tinha nenhuma mudança. Tem coisas que não servem para nada. Só emocional. Só emocional. Então a palavra, ela vai nos dizendo: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude, e a virtude o conhecimento, e o conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal o amor. O amor, porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que serve a fé? A fé não serve para eu enriquecer. É muito bom. Eu tenho fé que eu vou prosperar. Eu tenho fé que eu vou me curar. Tudo isso é muito bom. Mas sem o conhecimento de Cristo não adianta cura, não adianta prosperidade, não adianta o conhecimento. Tudo isso tem um objetivo: conhecer a Cristo. Se nós não conhecermos a Cristo, seremos enganados, estaremos como um povo israelita, que não conheceu, que crucificou
que trocou um justo por um assassino, e era o pensamento coletivo, porque foi a grande maioria que pediu: solte Barrabás e crucifique Jesus. Se não nos apercebermos, nós vamos sendo levados. Pedro não estava pregando para o mundo. Apesar de ser um pensamento coletivo, a decisão é pessoal. Separe-se, saia desta situação. Pondo nisto toda a diligência, acrescentai a vossa fé. A pergunta é: a vida é uma viagem, e nós, nessa viagem, é uma preparação para a vida eterna. Você está se preparando para a vida eterna, como se prepara para uma viagem, para um final de semana prolongado? Você faz uma listagem e verifica se tudo está de acordo? Apóstolo Pedro, ele traz uma lista. Olha, a tua fé, ela precisa ter essas coisas: virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e amor. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de Cristo. Qual é o teu pensamento? Qual é o nosso pensamento? Como nós estamos pensando? Como o mundo pensa? Nós temos um preconceito estabelecido? Nós estamos nos deixando ser influenciados pela mídia, pelos influenciadores? Como está a tua vida? Como você está se preparando? A palavra de Pedro para aquele povo é: arrependei-vos, mudai os vossos pensamentos. Vocês estão num pensamento coletivo, e esse pensamento coletivo está indo contra a nação, está indo contra a família, está indo contra a igreja e contra a salvação. Que pensamento tem nos dominado? Que influência nós temos recebido? Nós estamos pensando como o mundo? O mundo está dizendo: igreja já era. Não honra a Deus com seus dízimos. Não busque Deus. Olha, vai viver a vida, vai ser feliz. Assim é o pensamento do mundo. Haverá um dia que nós saberemos a diferença. Haverá um dia que nós vamos conhecer. No dia que o Senhor chegar às nuvens para buscar o seu povo, nós vamos ouvir ranger de dentes, choro. E muitos vão dizer: por que eu não ouvi? Por que eu não dei crédito? Por que eu não busquei? Por que eu me deixei levar por esses pensamentos? Olhe para si mesmo. Faça uma checagem hoje. Como está o seu pensamento? Como você está pensando? Como você pensa, é traçado o seu perfil, dos que servem e dos que não servem. Se você tem um pensamento do mundo, você não serve, você já está descartado. Mas se você tem um pensamento de Cristo, nós estamos sendo preparados para a sua glória. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus nessa manhã. Peça ao Senhor que lhe conceda essa diligência de buscar. Senhor, eu não posso ser influenciado por um mundo, Senhor, que está indo e apodrecendo. Senhor, uma geração perversa, uma geração que está perdendo, Senhor, a sua face, que não se parece mais contigo. Uma geração que faz questão de deformar o seu corpo. Uma geração que faz questão de se deformar todo, não parecer com nada, parecer com demônios. Nós estamos andando pelas ruas e vendo como o povo está ficando feio.
O povo está ficando horrível. Você está vendo zumbis pela rua. Pessoas se declarando sujas, rasgadas. E nós olhamos, onde está a nobreza? Onde está parecer com Cristo? Onde está ser igual a Cristo? Caminhar com Cristo? Nós estamos olhando para espíritos malignos e querendo ser participantes como eles. Essa semana uma pessoa me dizia: você conhece o artista fulano de tal? Digo, conheço. Você sabe que ele entregou a sua alma para o cão? E em consequência, a sua mãe se suicidou, o seu pai se suicidou, a sua irmã se suicidou. Nós estamos sendo influenciados por pessoas que se deixam dominar por espíritos imundos. Gostamos das suas músicas, gostamos das suas entrevistas, cantamos aquilo que eles escrevem. As músicas hoje só falam de traição. A mulher traiu o marido traiu a esposa. E nós vamos cantando, como se não entendêssemos a letra, se não parássemos para analisar a letra que nós estamos cantando. Nós vamos repetindo, como se fosse uma oração. Vamos nos deixando ser influenciados por homens que destruíram a sua família, por homens que não confiam mais em Deus, por homens que estão trazendo espíritos para acalmar pessoas com deficiências de pensamento. E nós vamos aceitando. E vamos entrando numa guerra por homens. Por homens. Eu sou desse lado. Que lado você quer estar? De que lado você é? Nós temos que ser do lado de Cristo. Conhecer porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Nós estamos aqui hoje, não é um memorial qualquer. Faça isto em memória de mim. Mantenha a minha morte no teu pensamento. Mantenha a minha morte em memória. Não se deixe levar por outro pensamento. A minha morte é a tua salvação. É isso que está dizendo a palavra. Que pensamento nós temos? Senhor meu Pai, esta manhã nós pedimos cura para a nossa mente, Pai. Senhor, recebemos uma carga influenciadora. Nossos filhos estão sendo influenciados por pederastas, homens malignos. Nas escolas se ensina, Senhor, a prostituição, o engano, a mentira. E nós estamos aceitando. Na igreja se ensina os shows, a vaidade humana, o orgulho do homem. E nós estamos aceitando. A nação caminha para o mal. E nós aceitamos. Senhor, que o nosso coração, ele se arrependa nesta manhã. Senhor, que nós tenhamos outro pensamento. Não o pensamento do povo, não o pensamento da maioria. Senhor, quantas vezes queremos estar junto com a maioria, queremos estar junto com a multidão. Não. Senhor, quero estar contigo nesta manhã. Senhor, me toma nas tuas mãos. Senhor, que a tua virtude, Pai, ela seja acrescentada à minha fé. Não adianta a minha fé se ela não vai me levar para os céus. Não adianta a minha fé curar o meu corpo, porque o Senhor disse, melhor seria perder um olho, perder uma mão, mas entrar no reino dos céus. E nós estamos numa fé de buscar coisas para este corpo, para essa vida. Senhor, acrescente, Senhor, a tua virtude, a minha fé. Senhor, o conhecimento. Sem o conhecimento, quem é o Senhor e quem é o mundo e qual a intenção do mundo, eu venho me perder, Senhor. Me dá o conhecimento da tua palavra. Me dá o conhecimento, Pai, para que eu possa trazer a minha casa, a minha família,
Muda, Senhor, os conceitos e os preconceitos estabelecidos. Senhor, nos dá direcionamento, nos dê capacidade, nos dá entendimento, Senhor, da Tua vontade. Senhor, como aquele povo buscou naquele momento, quando entenderam e compreenderam o discurso de Pedro, 3.000 homens se arrependeram e receberam o Espírito Santo de Deus. Senhor, que nesta manhã, Senhor, nós venhamos nos arrepender e receber o Teu Espírito, não para uma vaidade humana, não para movimentos humanos, mas para caminharmos para o céu. Há uma viagem nos esperando. Os sinais estão na terra, no céu, na lua, e no sol e no mar, e nós não estamos vendo. Há um sinal que o Senhor está voltando. Senhor, cura o Teu povo nesta manhã. Liberta as mentes. Senhor, purifica o nosso pensamento nesta manhã. Senhor, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?